CIBS, mantendo a qualidade e o crescimento. Provavelmente você não pensa em limpeza de toaletes e software de alta tecnologia ao mesmo tempo. Isso significa que você em geral não pensa na CIBS. CIBS, uma divisão da CI, originalmente limpeza de interiores, Business Services, fornece uma gama completa de serviço de limpeza de toaletes e controle de pestes. Fundada há mais de 20 anos no Reino Unido, é hoje um premiado fornecedor de serviços de higiene e limpeza. Em seus anos iniciais, os gerentes da CIBS agendavam serviços por meio de uma combinação de planilhas, arquivos em papel e pequenos programas empresariais. À medida que a companhia cresceu, os gerentes reavaliaram esse método. A gerente-geral Julia Kulinski explica que, como os dados ficavam dispersos entre planilhas e arquivos em papel, era difícil termos uma visão integrada de nossos clientes, visão essa que precisávamos para prestar um bom serviço. Por exemplo, quando o cliente telefonava para falar de algum erro ou outros problemas relacionados com os serviços, os representantes de serviço não conseguiam encontrar as informações necessárias para resolver tais problemas na primeira ligação. Outros entraves afetavam os lucros e as despesas. Como a emissão de nota fiscal era um processo manual, o responsável pela tarefa preparava e as enviava apenas uma vez por mês. Eram baseadas em registros em papel e, muitas vezes, continham erros. Os gerentes não tinham conhecimento dos custos excessivos até que fosse tarde demais para corrigi-los. Além disso, não era viável motivar os funcionários, utilizando métodos de pagamento baseados no desempenho, o verdadeiro objetivo do negócio. Por último, e o mais importante, a CIBS não conseguia crescer. A CIBS avaliou suas opções e selecionou um sistema ERP Planejamento dos Recursos da Empresa, integrado da empresa alemã SAP. Este capítulo define o sistema ERP como um conjunto de programas integrados capaz de gerenciar as operações vitais do negócio para todos os múltiplos sites da organização global. Apesar de os usuários de ERP serem grandes organizações, as empresas menores também estão tirando proveito destes sistemas. Com 200 funcionários, a CIBS é uma empresa de médio porte. Ela também desejava obter os benefícios que o sistema oferece, incluindo um banco de dados compartilhado para armazenar suas informações e coordenar as operações. Como Kulinski comenta, eles não poderiam crescer de outra forma. Para que o negócio crescesse, precisávamos de um banco de dados centralizado, de processos automatizados e de relatórios em tempo real. As pequenas companhias necessitam tanto dessas funções quanto as grandes empresas. De fato, o uso do ERP está crescendo mais rapidamente entre as pequenas companhias do que entre as grandes. De acordo com Albert Pam no blog Apps Underworld, a receita anual total dos revendedores de ERP está crescendo a uma taxa de 5,6% ao ano para clientes com 100 funcionários ou menos, e caindo continuamente a uma taxa de 2,4% entre as empresas com 5.000 funcionários ou mais. A razão para isso é que os primeiros sistemas ERP requeriam grandes computadores, os quais apenas as maiores empresas podiam bancar. Sabendo disso, os fornecedores do ERP ofereciam programas complexos, ajustados para tais usuários. Atualmente, os computadores estão muito mais baratos e grande parte do software ERP é adequado para organizações menores. Porém, muitas pessoas ainda pensam que o ERP é apenas para grandes empresas. Em geral, leva muito tempo para que o conhecimento convencional se equipare à realidade, mas a CIBS não caiu nesta armadilha. Kulinski confirma que a mudança para o software ERP resolveu os problemas empresariais na CIBS e ajudou a companhia a crescer. Ela avalia os benefícios financeiros da seguinte forma: observa os custos operacionais do software da SAP, o que para nós é o equivalente a um funcionário de tempo integral, e depois o valor que o software oferece ao nosso negócio. Não existe outra maneira de uma pessoa fornecer tanto valor para a empresa. Em uma análise final, o valor entregue para o negócio é o que se espera de um sistema de informações. Bem, para responder essa questão, o principal é falar um pouquinho a respeito de ERP. ERP é a sigla para Enterprise Resource Planning, ou em português, Planejamento Integrado de Recursos, que nada mais é do que um software que permite automatizar as operações manuais da organização, padronizando, todo o processo. Ele transforma toda essa linha de transações que acontece na organização em processos de software, garantindo a guarda das informações em um único banco de dados. Ou seja, o ERP gerencia as etapas do negócio. Como é que começou esse tipo de sistema ERP? Por volta de 1950, as empresas que existiam logo depois da Segunda Guerra Mundial apenas gerenciavam os estoques que elas produziam. Então, em meados da década de 60, a Black & Decker utilizou o MRP, é a sigla para Material Requirement Planning. Então, existia um estudo
técnico a respeito disso. O MRP, você fazia cálculos de como programar o mínimo de matéria-prima para produzir o máximo de produtos que eu posso produzir. Na década de 80, foi criado o MRP2, ou Planejamento de Recursos de Manufatura, em inglês, Manufacturing Resource Planning. Além da matéria-prima, você também começava a estudar mão de obra, máquinas, centros de trabalho e, sobretudo, a ideia de pensar num planejamento futuro, ou seja, para os próximos 3 meses, você já começava a fazer um planejamento para um ano. Cada vez que eu imagino que eu vou ter que tomar uma decisão para um longo prazo, ou seja, para muito tempo para frente, eu começo a envolver muitas alternativas, muitas variáveis que vão comprometer esse resultado. No início da mudança do MRP2 para o ERP, de fato, nos anos 90, o ERP foi criado pela primeira vez. O grupo que criou, onde foi instalado pela primeira vez o primeiro ERP, chama-se Gartner, que incorporou, a partir do sistema que eles já tinham de MRP2, eles criaram um sistema muito mais robusto, que foi chamado, então, ERP, e envolvia o setor financeiro, recursos humanos, vendas e produção. O ERP é basicamente composto por módulos que atendem às necessidades de informação para apoio à tomada de decisão de outros setores e não apenas daqueles ligados à manufatura. Então, distribuição física, custos, recebimento fiscal, faturamento, recursos humanos, finanças, contabilidade. Todos os recursos de ERP são integrados em si com os módulos da manufatura. Então, entenda, não são sistemas fechados, todos eles estão ligados entre si a partir de uma base de dados únicas e não redundante. Quais são os principais benefícios do ERP? Então, a gente tem, sobretudo, a centralização da informação em um único banco de dados, está certo, de todos os setores da empresa, e todos esses processos que estão armazenando dados são automatizados, quer dizer, você padroniza o processo de transacionamento de dados. Depois você vai ter relatórios em tempo real, certo? Ou relatórios também sumarizados. Vale salientar que uma empresa, para instalar um ERP, ela necessariamente não precisa instalar ele de forma total. Você pode adquirir o software por inteiro, mas também você pode apenas instalar alguns módulos, né? Obviamente, ao longo do tempo, a ideia é de que você instale todos os módulos. Ou então, aqueles módulos que atendem à sua necessidade. Pois bem, agora a gente tem essa figura aí de Turban, tá certo? De 2004, onde ele mostra a evolução do ERP, né? Então, na década de 60, você tem aí, estoque e compras, extremamente focado na gestão da produção, e aí você tem o MRP. Na década de 70 e 80, você tem ainda o MRP, mas ele já mais sofisticado, começando a pensar que era preciso também agregar finanças e mão de obra. E aí existe a passagem do MRP para o MRP2. A partir da década de 80, você começa a ter utilização da microinformática e, portanto, você começa a disseminar com muito mais facilidade esses processos pela organização. Então, você tem a passagem na década de 80 do MRP2 para o ERP, já levando em considerações todas essas transações de produção, mas com finanças, mão de obra, todos os recursos internos da empresa. Lá na década de 90, você tem já o ERP, levando em consideração clientes e fornecedores internos da organização, e começa a se pensar na década de 90 de se inserir no ERP a ideia do Supply Chain Management, ou seja, na gestão da cadeia de suprimento interna do produto. Você veja que nos anos 2000, ele coloca o ERP e o Supply Chain Management interno e acrescenta fornecedores e clientes externos. Ou seja, eu começo a estudar a cadeia de suprimento total. Só fazendo um pequeno exemplo. Eu vou não só me preocupar com todos os processos que existem para a produção do meu produto na organização, como eu também vou me preocupar com o meu fornecedor. Como é que ele produz? Eu vou inserir ele como se ele fosse também parte do meu sistema. Eu não só vou conhecer todos os processos dele, mas eu vou tentar, dentro da medida do possível, ter nem que seja um terminal de atendimento onde eu posso o tempo todo estar conversando com ele a respeito de valores, de como é que está a matéria-prima, de prazos de entrega,
E, por sua vez, no outro lado da cadeia de suprimentos, eu tento fazer a mesma coisa com o meu cliente. Ele vai deixar de ser uma pessoa que vai passar na frente do meu comércio e eu vou criar um vínculo com ele, como esses cartões de fidelização, por exemplo, ou então o fato de eu cadastrar o número de telefone, o e-mail e eu estar mandando sempre correspondências virtuais para ele. Ou seja, eu estou criando um vínculo com o meu cliente e não só simplesmente ele chegou na loja, comprou e foi-se embora. Não, não é mais assim. É isso, é você tentar fazer a gestão interna da sua organização, linkar ela com seu fornecedor e com seu cliente. Certo, então depois dessas considerações, vamos falar a respeito responder a pergunta lá que foi feita desse exercício. Bem, fazendo uma recapitulação a respeito do que foi falado no enunciado do problema, a respeito da empresa chamada Cibes, que é uma empresa inglesa de médio porte, com 200 funcionários, e foi fundada há mais de 20 anos. Ela atua no ramo de limpeza de interiores e higiene. Ou seja, a Cibes, ela como se fosse essas empresas que têm pessoal terceirizado para fazer limpeza em outras empresas, né? Também foi narrado no início, os gerentes anotavam tudo em várias planilhas dispersas ou então em papel. Inclusive, ele cita o caso que a emissão de notas fiscais eram feitas de forma manual, toda e qualquer nota fiscal que era paga era feita de forma manual. E algumas vezes elas continham erros. Com todo esse cenário de falta de processo de negócio, a Cibs ela não conseguia crescer e por conta desses erros que eram ocasionados. Os gerentes nunca conseguiam encontrar problemas de forma atualizada. Eles sempre tinham que ficar observando em anotações dispersas e planilhas dispersas para tentar entender aonde realmente estava o problema. Então, a Cibs avaliou a alternativa de selecionar um sistema ERP e foi escolhido o da SAP, né? SAP, que é uma empresa alemã, que era capaz de gerenciar todos os múltiplos sites que eles tinham, fazendo a integração entre os departamentos do negócio deles. Quando eles compraram, né, esse SAP, havia um banco de dados integrados capaz de armazenar todas as informações que existiam em qualquer parte da organização. Havia também o processo de automatização de qualquer transação que existia na empresa e também havia a geração de relatórios em tempo real. Então, quando eles compraram, eles puderam melhorar essas três partes. A gerente Kuniski, ela fala de forma explícita que as empresas pequenas precisam tanto de ERPs quanto as grandes. Ela observa que o uso do ERP cresce mais em empresas pequenas do que em médias e grandes companhias. Bem, e ela também explica que antigamente o número de empresas que tinham ERP era maior porque para se ter um ERP era preciso ter uma computação de grande porte. E atualmente já esse nível de complexidade da computação, uma vez que os sistemas já estão até na nuvem, não é tão grande. Então, para essa gerente, o SAP que eles compraram equivale a um funcionário de tempo integral, ou seja, sem emoção e 24 horas por dia trabalhando, certo? Então, nesse caso, houve um sistema que se adequou perfeitamente às necessidades do negócio e garantiu muito valor para a empresa ter comprado esse SAP. Questões para discussão. 1. Este caso diz respeito a um cliente da SAP e é baseado em parte nos materiais da SAP. Entretanto, outras empresas de software também oferecem programas ERP. As duas maiores fornecedoras de programas para o segmento de pequenas empresas são a Oracle e a Microsoft. Compare suas ofertas de ERP. Bem, a pergunta da questão é fazer uma comparação entre esses três ERPs, o da Oracle, da Microsoft e SAP. Bem, a questão tem a ver com quais são as características da sua empresa, né? E a partir dessas características da sua empresa, haverá um ERP que é mais direcionado a se adequar a essas diferenças únicas da sua empresa. Como qualquer outra mudança, uma coisa vai ser certa, a empresa vai ter que ser cuidadosamente planejada e todos precisam estar dispostos e preparados para que haja uma transição, porque o modelo de negócio vai ter que ser padronizado. Outra questão é que vai levar tempo e dinheiro, então você vai ter que fazer muito esforço para implementar a solução ERP. No entanto, essa solução vai impulsionar uma melhoria, ajudando essa empresa a gerenciar melhor o fluxo de dados na organização. Vale salientar que tanto a Microsoft, SAP e Oracle são três empresas grandes, elas são empresas
muito competentes e cada uma pode implementar ERPs na nuvem, né? Elas são empresas, são as principais plataformas do mercado. Cada uma dessas soluções tem pontos fortes e fracos, mas existem algumas coisas para manter em mente ao avaliar os fornecedores de ERP. A primeira delas é você compreender a sua necessidade atual e aonde você deseja, o que você deseja automatizar na sua empresa. No caso da Cibs, teve a ver com você estar anotando tudo em diversas formas de armazenamento de dados, né? E também não havia interação entre esses bancos de dados. Você tem que compreender suas necessidades atuais e futuras, aonde você quer chegar com a implantação do ERP. Depois, você também pode se preocupar, haverá uma mudança profunda nos processos de negócio, porque todos eles terão que ser padronizados e, portanto, deverá haver muita investigação no que deve ser padronizado. Outro ponto que deve ser levado em consideração é analisar as ofertas de cada fornecedor. Eu peguei 2 exemplos que eu vou mostrar logo após, 2 tabelas mostrando alguns critérios. Você tem que também levar em consideração que os sistemas ERPs têm como principal função o armazenamento de dados, né, que serão utilizados para o processamento. Que esse processamento de dados deve gerar relatórios para tomar as decisões em todos os níveis organizacionais e, principalmente, esses relatórios que serão gerados não devem ser negligenciados e devem sim ser utilizados para tomar decisão em todos os níveis organizacionais. Deve-se também levar em consideração que o parceiro que você vai escolher, fornecedor do ERP, deve ser confiável. No entanto, essas 3 empresas, elas são talvez as melhores e as mais sólidas empresas de ERPs que existem mundialmente. Outro ponto que você tem que levar em consideração é que a implantação de um ERP não é uma tarefa de estilo que você pode fazer sozinho. Você realmente deve ter uma empresa fornecedora que possa implantar esse sistema de integração. E finalmente você deve ser treinado, né, pela empresa que está lhe fornecendo o ERP para que você possa utilizar o produto. Para isso você tem que ter um treinamento detalhado, né, e tem que saber como é que você vai fazer para utilizar melhor aquele ERP dentro da sua organização. A gente vai ter que ter em mente que depois da escolha dele, vai sempre ter o fato de que ele é caro, ele vai mudar a forma de você transacionar o seu processo de negócio e você tem que, uma vez tomada a decisão, por ela ser uma decisão cara, você vai levar um bom tempo e não vai poder voltar atrás na sua tomada de decisão. Então vamos aos critérios de cada uma dessas empresas, iniciando pela SAP. Bem, ela tem, assim como as outras, recursos baseados em nuvem, possibilidade de implantação híbrida dos clientes e é um sistema líder que agiliza todos os procedimentos de negócio em todos os setores. Atualmente, ela oferece 25 setores. A Oracle é, de fato, uma das maiores dessas 3 empresas. Ela também atende toda a necessidade de negócio e é provavelmente a mais amigável, né, entre as 3 disponíveis. E a Microsoft, a maior vantagem é que ela tem uma infraestrutura que permite a sincronização com todos os produtos da Microsoft. E aí vamos pensar em Word, Excel e PowerPoint, né? Além de todos os outros, Azure, enfim, todas as outras possibilidades que existem dentro da Microsoft. Originalmente é aclamado como sendo o mais amigável para pequenas e médias empresas. Nesse próximo slide, eu peguei um artigo científico que fala sobre as diferentes comparações entre SAP, Oracle e Microsoft. E aí a coisa mais importante que eu gostaria de frisar aqui nesse gráfico são os valores, tá certo? E todos eles estão em torno de 2 milhões. Nessa questão eles são bem parecidos. No entanto, o prazo de retorno, no caso da Microsoft, é apenas de 12 meses, enquanto dos outros é bem maior. Essa colocação me deixou bem interessada na Microsoft. A priori, eu utilizaria a escolha da Microsoft. E aí, vocês escolhem qual? Bem, a questão 2 é muito mais fácil de ser respondida, né? Ele pergunta se antes da implantação do ERP, se a Cibs já utilizava o sistema de informação. E a resposta é sim, ela utilizava. Era um sistema de informação normal, simples, onde você podia armazenar dados, movimentar eles, transformá-los em informação. No entanto, ele não era mais eficaz, porque ela utilizava de forma híbrida, tanto em anotações, distribuídas em planilhas eletrônicas diversas, mas era sim um sistema de informação.